Com a correria do dia a dia, fica difícil passar um dia sem se estressar com alguma coisa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% da população do planeta sofre com esse mal que é considerada a doença do século. Então, o grande vilão hoje em dia do estresse é justamente o excesso de afazeres e que a gente se coloca na obrigação de fazer, o acúmulo de tarefas, o excesso de trabalho, e tudo isso vai se acumulando de um jeito que é sensação comum. Qualquer lugar que você chega, em qualquer ambiente, em qualquer roda de conversa, as pessoas estão reclamando de cansaço, né? Então a gente tem várias coisas que estão fazendo com que o ritmo de vida acelere e o organismo humano não está preparado para esse nível. Elaine sentiu na pele os reflexos desse mal. Chegava a trabalhar 70 horas por semana e, por conta da rotina pesada, acabou sofrendo com crises de ansiedade. Eu trabalhava em agência. Eu trabalhava a vida toda em agência de publicidade, né? Então, quem trabalha em agência de publicidade sabe qual é o ritmo de trabalho. Então, a minha rotina era muito intensa. Eu tinha hora para acordar, hora para ir pro trabalho, mas eu não tinha horário de lazer, eu não tinha um horário para brincar com meu cachorro, eu não tinha um horário para mim. E eu gostava. Eu achava que o meu hobby era trabalhar. E depois de tudo que aconteceu, eu descobri que não. Tem muitas outras coisas sobre mim que eu só não conhecia porque a minha rotina não deixava. Mas o ponto alto é que as crises de ansiedade, elas eram muito frequentes, elas se tornaram muito frequentes, elas passaram de ser, sei lá, uma coisa mensal para ser uma coisa semanal, para ser uma coisa quase que diária, até que eu tive um episódio de burnout. Após ser diagnosticada com a síndrome do trabalho, percebeu que sua vida precisava de um detox mental para buscar uma melhor qualidade de vida. Eu tinha as crises de ansiedade que elas eram todas do mesmo jeito. Crise de choro, um cansaço, assim, sem sentido, não tinha nem como dimensionar esse cansaço. E o cansaço era tanto que eu não conseguia descansar. Eu tava com uma febre de 40 graus, vomitando. Quando eu fui para o hospital, eles logo pensaram, é uma virose. Quando eles fizeram, quando na emergência fizeram todos os exames de sangue, os exames de imagem, eles viram, talvez não. Melhor a gente ver por outra ótica. E aí, quando eles começaram a perguntar, como é a sua rotina, como é que você tá sentindo? E aí eles disseram, bom, então pelo que você tá contando pra gente, isso parece muito com um episódio de burnout. Tente passar o final de semana livre de rede social, livre de WhatsApp, tente não pegar no trabalho. E foi isso que aconteceu. E foi muito importante ter ido ao hospital, ouvido de um profissional da saúde, dizer assim, olha, você precisa parar. Ultimamente as pessoas estão tão treinadas para ver o externo, para analisar o que está acontecendo fora, no mundo, com as outras pessoas, que não entram mais em contato com os próprios sentimentos. E aí acontecem essas estafas, esses picos de estresse que às vezes geram até hospitalização, geram outras doenças psicossomáticas, gastrite, insônia, enxaqueca, justamente porque as pessoas não percebem os sentimentos que estão tendo para poder fazer alguma coisa em relação a isso, ter algum controle daqueles sentimentos. Simplesmente vão passando por cima, olhando mais o externo, e aí um belo dia aquele sentimento, aquela doença até se instala como uma reação orgânica ao excesso de impacto psicológico do estresse. Elaine resolveu pedir demissão do trabalho e passou a se dedicar mais às aulas de inglês para crianças. A yoga passou a ser uma atividade aliada para conseguir uma melhor qualidade de vida. No início eu ficava meio com medo de, sei lá, será que vai dar certo, financeiramente falando? Será que vai dar para pagar todas as contas? Será que o nosso estilo de vida vai mudar muito? Mudou, não vou mentir, o salário era muito maior. Mas foi um ganho de vida e de qualidade de vida muito maior que dinheiro nenhum paga, definitivamente. A gente tem que entender que o organismo ele precisa do trabalho como ele precisa do ócio. Essas duas coisas são importantes para uma mente saudável, para uma mente criativa, para uma mente em bom estado de funcionamento.
eu preciso dos momentos de atividade, eu preciso dos momentos de repouso. Então até um celular precisa carregar a bateria. E a gente não entende que nós humanos também temos as nossas baterias a serem recarregadas. Se você se identificou com a história de Elaine, ainda dá tempo de sair da correria e encontrar um pouco de sossego na rotina. Hoje, existe um equilíbrio em relação ao sono, existe um equilíbrio em relação à minha alimentação. Não vou dizer que eu fiz o detox e aí eu não tenho mais ansiedade, eu estou livre dela. Não, ela existe, as insônias existem. Porque, enfim, todo mundo tem preocupação, todo mundo tem problema, todo mundo passa por momentos difíceis, mas elas não são a regra. As crises de ansiedade, elas são a exceção agora, que era uma coisa que eu não tinha, não existia.